A Bíblia menciona alguns Tiagos aqui. O irmão de João, João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João, ele tinha um irmão chamado Tiago, e eles eram filhos de Zebedeu. A Bíblia menciona Tiago lá, filho de Alfeu, um dos apóstolos de Jesus, e menciona Tiago, o irmão do Senhor, que é esse Tiago aqui que escreveu essa epístola que nós estamos lendo. Então, essa carta, escrita por Tiago, que nós estamos estudando, quem é esse Tiago? Esse Tiago é chamado nas Escrituras do Novo Testamento de Tiago, o irmão do Senhor. Então, surgiu uma pergunta que é muito comum por causa da nossa tradição cultural católica. Ora, mas Jesus teve irmãos? Teve. A Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Mas eram irmãos de pai e mãe? Ou eram irmãos somente por parte de pai? Como surge, algumas indagações. José era viúvo, tinha tido alguns filhos, depois se casou com Maria e nasceu Jesus. Não. Essa versão ela não procede. Mas para não deixar nas minhas palavras, vamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Acharam? São dúvidas que são importantes e que precisam ser desatadas na mente para a pessoa poder caminhar na verdade e na compreensão da verdade, não é? Então vamos lá ao versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, quando eles se casaram, antes que tivessem coabitado, mantido relação sexual, Maria já estava grávida pelo poder do Espírito Santo. Agora, lê o versículo 25. É a narrativa aí do nascimento de Jesus. Acharam? Amém? Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que significa a expressão não a conheceu? Não teve relação sexual com ela. Então, José e Maria eram um casal normal, como qualquer outro casal, e quando se casaram, Maria já estava grávida do Espírito Santo. Portanto, Jesus não é filho de José. Jesus é o segundo Adão, gerado por Deus, assim como o primeiro Adão. Mas depois que Jesus nasce, aí papai e mamãe vai viver uma vida normal. Não a conheceu
enquanto ela não deu à luz, mas depois que deu à luz, obviamente que ele a conheceu. Agora vamos em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Marcos 6, a partir do versículo 3. Acharam? Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim, por favor? De pé, Ivanzinho, por favor. Isso, então quem são os irmãos de Jesus? Filhos de Maria e de José, irmãos de Jesus, ok? Agora, para fechar, vamos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Rapidamente, Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Acharam? Marca na sua Bíblia. O que está escrito aí? E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Quem que é o Senhor? Tiago é irmão de quem? É irmão de Jesus. Então está aí. É esse Tiago que nós estamos estudando. É bispo, líder da igreja de Jerusalém, um homem que tinha uma palavra de sabedoria. Tiago era um líder da igreja, se converteu a Jesus, recebeu o Espírito Santo, chama Jesus de Senhor, e ele é um dos líderes mais proeminentes da igreja de Jerusalém. Amém? Alguma dúvida? Tranquilo? Então esse é o Tiago, irmão do Senhor. O que acontece é que nós, como eu lhes dizia, por uma tradição histórica e cultural muito católica, que tem o dogma da Imaculada Concepção de Maria, né? Então, traz nesse dogma a ideia de que Maria, ela é uma mulher que nunca teve pecado, mas é um ser humano como qualquer outro ser humano, a não ser pelo fato de que ela foi agraciada, né? Um instrumento de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se a tua vontade, né? Pois não, Amanduce. Eu não ouvi direito, a senhora está fazendo uma referência a 1 Coríntios, as provas, as obras provadas. 1 Coríntios, capítulo 3, então vai dizer que eu, Paulo dizendo, como prudente arquiteto, lancei o fundamento, e cada um veja como edifica sobre ele. Não é isso? Então, Paulo está falando da igreja. Isso,
Então, Paulo está comparando a igreja como um edifício. Quando a gente vai fazer um edifício, a primeira coisa que a gente lança é o fundamento. Então, Paulo, apóstolo, ele vem e lança o fundamento, que é Jesus, o único fundamento. E outros vêm e edificam sobre esse fundamento. Quem edifica sobre esse fundamento são os obreiros, pastores, profetas, mestres, evangelistas. Cada um veja como edifica, porque a obra de cada um vai ser provada naquele dia. Então, são coisas distintas. Aqui Paulo está falando sobre os obreiros, que edificam a igreja de Deus. Então, os obreiros que edificam a igreja de Deus vão ter o seu trabalho, a sua obra provada pelo fogo. Alguns edificaram com excelência, com materiais nobres que são resistentes ao fogo. Outros fizeram porcaria. A obra deles não passa de palha, madeira, feno, e quando provada pelo fogo serão queimadas. Todavia, os mesmos serão salvos, ainda que sapecados, né? Então, aqui está falando sobre o ministério. A obra de cada ministro, de cada trabalhador no reino de Deus, na obra de Deus, vai ser provada pelo fogo. E Tiago está falando de uma forma mais ampla e geral, que são as provações da vida, da existência a que cada crente é submetido. E que é provado no dia a dia, e não só naquele dia. As provações, nós somos provados aí a cada dia. Tranquilo. Se tiver, por favor, Lucas, os que falaram seu microfone, me perdoe, mas os que falarem agora vão falar com o microfone para todo mundo ouvir. Pastor, para entrar em Tiago, o senhor falou sobre a genealogia de Jesus, foi algo que sempre achei interessante, porque Jesus ele vem, segundo a Bíblia, da tribo de Judá. Sim, né? Isso. Até os profetas já profetizaram isso, né? Perfeito. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e vai falando. Isso. Agora, interessante que desemboca aí, até o último antes de Jesus é José, que não é o pai biológico de Jesus. Não. Né? Não se sabe, na verdade, teria que ser de Maria, porque Maria, mas assim, talvez seria a importância que Deus deu para José como autoridade de criador do pai de Jesus? Com certeza. Paulo vai dizer lá em Romanos que Jesus, segundo a carne, ou seja, ele é filho de Davi, né? Por causa de José e também por causa de Maria. Mas o interessante é que apenas 2 evangelhos fazem menção de genealogia. Quais são os 2? Mateus e Lucas. O evangelho de Mateus, que nós sabemos que é um evangelho escrito para os judeus, Mateus já faz essa ligação até quem? O Mateus pega do José e leva até quem? Quem que é o início da geração? Abraão. Por que Abraão? Porque é o pai dos judeus. É o pai da formação da nação judaica. E Lucas? Vai até onde? Vai até Abraão também? Até Adão. Então, o Lucas vai até Adão, porque Lucas é gentio, Lucas é grego e entende essa dispensação do mistério de Deus revelado, como diz Paulo lá em Efésios, no capítulo 3. Mas, olha só, Silvério, Lucas 3:23 fala assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E por que nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos e ele morreu com 33 anos?
Porque os 3 evangelhos, principalmente o de João, narram 3 Páscoas das quais Jesus participou. E como cada Páscoa era celebrada anualmente, então, a primeira que Jesus foi, depois iniciou o seu ministério, 31, 32, 33. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José. Né? Era como se cuidava, ou seja, por genealogia. E ele vai puxando essa genealogia até o final. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, filho de Adão, e este filho de Deus. Jesus é o segundo Adão. Nós temos o primeiro Adão, gerado na teologia, né? A gente chama de gerado diretamente. Há coisas que Deus criou diretamente do nada e coisas que Deus criou a partir de alguma coisa, né? Então, o primeiro Adão, ele é criado por Deus, diretamente por Deus, a partir do pó da terra e que Deus lhe sopra nas narinas. E o segundo Adão também é gerado, né, como homem, obviamente, diretamente no ventre da Maria pelo Espírito Santo. Marilane está pedindo a palavra, Lucas, por favor. Pastor, só para completar a informação que o senhor deu, né? Sim. A Imaculada Conceição de Maria refere-se ao nascimento de Maria. Sim. Sem pecado. Sem pecado. É porque sempre que a gente ouve, a gente imagina que foi a concepção dela, de Jesus, Sim. Né? A gravidez dela que foi sem pecado. E foi, de fato. Isso. Mas o dogma dela, né? É dela, do Isso. nascimento dela sem pecado. Isso, porque para Jesus, na concepção deles, para Jesus ter nascido sem pecado, então tinha que nascer de uma pessoa que também não tivesse pecado, como se o pecado fosse transferido pelo sangue. Mas não é, né? E também Jesus não nasce em pecado, não é por causa de Maria. Jesus não nasce em pecado é porque ele não tem um pai. Humanamente falando, o pai de Jesus é Deus. E segundo os conceitos bíblicos, que nós cremos de todo o coração, a palavra sêmen, que quer dizer semente, a semente vem do homem. Então, se Jesus tivesse tido um pai humano como José, por causa da semente de José, Jesus nasceria em pecado. Ok? Então, agora vamos para Tiago, capítulo 2. Essas coisas, elas são discutidas, são debatidas lá no pequeno grupo. Então, o pequeno grupo é um espaço de ensino, aprendizado, de cuidado mútuo, também de evangelização. E Deus tem nos abençoado muito através dos pequenos grupos. E se você não está participando de um pequeno grupo, você está perdendo. Está perdendo essas bênçãos que Deus tem nos dado através desse trabalho. Né? Está perdendo o cuidado mútuo e o estabelecimento de vínculos espirituais. Eu fico impressionado como isso se manifesta quando um irmão adoece, quando o irmão está passando por alguma necessidade, quando o irmão está passando por alguma dificuldade. Os irmãos do pequeno grupo se mobilizam muito rapidamente para atendê-los. Né? Então, não há motivo para você não participar de um pequeno grupo. Não há motivo. A não ser que você tenha realmente alguma coisa que poderia impedi-lo, que não é o tempo, porque nós temos pequeno grupo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Então, nós temos pequenos grupos funcionando. Você sabe a bênção que é.
Vamos para Tiago, capítulo 2, que é a nossa próxima lição, e vocês podem participar. Quero só lembrá-los, mais uma vez, que Tiago é um mestre, que essa carta foi escrita provavelmente lá pelo ano 47, 14 anos depois, 15 anos depois que Jesus morreu. A comunidade cristã, ela está sendo formada, ela ainda é um movimento, né? Ela é um movimento do Espírito. Ela ainda não está estruturada, institucionalizada. Então, essa carta tem um conteúdo muito prático. Tiago não discute aspectos doutrinais da proclamação ou da revelação de Deus, mas ele discute vida prática. Você é um crente? Então viva assim. Se você não viver assim, você não é crente. Você está se enganando. Então é uma objetiva, não tem aspectos subjetivos, doutrinários, profundos, elevados, como tem as cartas de Paulo. Eu tenho, graças a Deus e pela misericórdia de Deus, quase 40 anos de fé, estudando a Bíblia. Sempre Deus me chamou para isso, eu louvo a Deus. Mas tem muita coisa que eu leio em Romanos, em Efésios, que eu fico ali quebrando a cabeça, e que eu vou ter que perguntar para o Paulo quando nós nos encontrarmos, né? Porque são coisas, Pedro vai dizer, o nosso irmão Paulo tem escrito coisas profundas, segundo a revelação que o Espírito Santo lhe tem dado, e que os incrédulos, desavisados, torcem para a sua própria perdição. Então, o Tiago não. Tiago, seguindo até uma estrutura do pensamento judaico, da sabedoria judaica, Tiago, o pensamento dele é um pensamento em antítese, tese e antitese. Você é crente, você crê em Jesus, você é um cristão, você faz parte da nova comunidade do povo de Deus, dessa nova geração? Sim. Então, você tem que viver dessa forma. Você tem que praticar isso aqui. Caso você não esteja vivendo dessa forma, avalie os seus conceitos. Porque você pode estar se enganando, você pode estar se iludindo. E ele usa essa expressão muitas vezes: enganar, iludir, se auto-iludir, se auto-enganar. Porque nós podemos ser enganados externamente, como diz ele mesmo, podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Ok? Então, é muito prático, é muito objetivo. É sim, sim, não, não. É crente? Então, viva assim. Se não está vivendo assim, avalie. Você não é crente, você está se enganando através de uma postura religiosa. Esse é o Tiago. Então, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Por favor, acompanhem a leitura, pode anotar aí os seus questionamentos e dúvidas, e ao longo da lição a gente vai trabalhando. Meus irmãos, quando diz assim, meus irmãos, ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Se ele escrevesse, senhores e senhoras, prestem atenção, ele estaria escrevendo, mas aqui ele está dando um direcionamento. Esse meus irmãos aqui é uma referência à comunidade cristã. Então está escrevendo para nós, para crentes. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É como se ele estivesse dizendo assim, meus irmãos,
como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Queridos irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, se mostrarem preferência por gente rica e desprezarem os pobres? Então, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, olha a prática, olha a objetividade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre os juízos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus ou misericórdia? Não é verdade? Então vamos lá. A fé em Jesus não combina com a acepção de pessoas. Aquele que diz que é crente, mas faz acepção de pessoas, está transgredindo a lei de Deus. Vamos lá. Essa porção de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13, aborda a forma como devemos tratar as pessoas na igreja e também no nosso relacionamento cotidiano com elas. Podemos reproduzir, olha só, podemos reproduzir na igreja os sistemas de distinção utilizados pelo mundo. A igreja, o crente, o cristão, pode reproduzir a forma de avaliar as pessoas que o mundo usa? Não. O mundo categoriza as pessoas em pobres e ricas, nobres e plebeias, patrão e empregado, capitalista e proprietário. São sistemas utilizados pelo mundo para distinguir e categorizar as pessoas.
Ao longo da história, vamos encontrar essas distinções, castas, estratificação social, distinção por nascimento. O fulano é nobre, ele nasceu da família tal. Distinções por funções. Antigamente, primeiro estado, topo da pirâmide, formado por nobres e o clero. Naquela época, ser pastor, reverendo, bispo e papa estava ali junto com os reis e os nobres. Depois vinham os guerreiros. Por fim vinham os artesãos, os campesinos e, lá embaixo, os escravos. A igreja pode distinguir, discriminar e categorizar as pessoas com base nesses sistemas? Sim ou não? Não. Saber nós sabemos. Praticar que é o problema. Está vendo? Ninguém tem escusa diante de Deus. O mundo, irmãos, o mundo, ele é um mundo de ilusão. Ele vive de representações. Ele vive de símbolos que representam ou que servem para distinguir e categorizar as pessoas. Aqui na própria linguagem que o Tiago está usando, ele está dizendo que aspectos externos é o que o mundo usa para poder categorizar as pessoas. É tão engraçado isso, né? Eu mesmo nunca imaginava que fosse dessa forma, né? Mas tem... As igrejas, de um modo geral, fazem aquelas feijoadas, galinhadas, e etc. e tal, né? Os irmãos sabem disso, nós fazemos aqui também. E eu comprei os ingressos de uma dessas aí, galinhada ou feijoada, e chegou o dia de ir buscar, eu fui lá buscar. E fui no carrinho da Débora, um Celtinha 1.0, né? Quando eu cheguei lá para pegar a feijoada, o atendente olhou para mim e falou assim: Pastor Jesus, você, nesse carrinho? Eu pensei comigo, né? Eu não imaginava que eu era julgado pelo carro que eu andava. Graças a Deus que eu vim de Celta, não vim de pé, ou de bicicleta, ou de qualquer outra coisa, né? Mas ficou marcado aquilo. Então, nós somos tratados, e assim é o mundo, ele nos trata pelas representações. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Nós não somos assim avaliados por Deus. Deus não nos enxerga e não nos avalia pela roupa que nós usamos, pela marca, glória a Deus. Não, Deus não faz isso. Deus não nos avalia pelo carro que nós andamos. Nossa, se eu estou de Celtinha, coitado do pastor. Mas se eu tiver num carro, né, vamos dizer assim, um carro bom, caro, ele vai achar que eu sou o quê? Um abençoado de Deus. Então, a avaliação é feita por aspectos externos. E Tiago está dizendo aqui que isso é maligno. Quem faz isso são pessoas tomadas de maus sentimentos. É isso que ele está dizendo. Então,
A avaliação do mundo se dá a partir das representações externas. E todo mundo aqui entende bem o que eu estou falando. Aquela marquinha que vem na camisa, uau, né, o negócio está bom. Se não tem marca, está complicado. Relógio, carro, onde mora, que restaurante que vai, com quem anda. São maneiras do mundo avaliar as pessoas. Aí Tiago está dizendo, meu irmão, se você é crente em Jesus, se você diz que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, e usa esse mesmo sistema de avaliação, você está transgredindo, está se tornando um mau juiz de perversos e maldosos sentimentos. Tiago é tão claro, né, na sua exposição aqui, que se a gente ficasse caladinho aqui, talvez fosse melhor para não estragar nada do entendimento que ele está passando para nós. Tiago está dizendo que a fé em Jesus Cristo não combina com a acepção de pessoas ou com a distinção de pessoas baseado em coisas externas. De um colega me chamou com ele para a gente ir numa concessionária, porque ele estava precisando de um carro, e pegou o carro emprestado. Não era nem dele, nem meu carro, lá vamos nós num carro luxuoso, importado, um BMW. Nós chegamos na concessionária, ele foi empurrando o carro lá para dentro da assistência técnica. Eu falei, não, meu amigo, espera aí, o estacionamento é ali fora. Não, quem está de BMW estaciona onde quiser. Ele entende bem o poder das representações. Agora, na igreja de Jesus Cristo, no meio do povo de Deus, não pode ser assim. Uma mãozinha levantada ali, Rogério. Acho que é bem oportuno, né, pastor, falando sobre essa questão das acepções, Sim. das formas mais sutis que podem acontecer no nosso meio, que nos levam a, muitas vezes, entender como, talvez, uma educação. Quando nós nos retratamos as pessoas por títulos, cargos ou sobrenomes. Sim. No meio da igreja. Essa é uma forma sutil também que, às vezes, e infelizmente, pode trazer esse tipo de sentimento de acepção de pessoas. Isso. Então, é isso mesmo, Rogério. O Tiago está falando aqui para nós, para a gente gravar bem, ele está falando sobre o ser e o ter. Que nós precisamos entender isso. E saber avaliar na justa medida o que tem mais importância e o que tem mais valor. Ontem à noite, o pastor Eliel me ligou para a gente conversar um pouquinho, queria me falar sobre um livro que estava lendo e uns projetos, e contando que um casal cristão da Índia foi para os Estados Unidos. E morando ali nos Estados Unidos há algum tempo, ele disse que dirigindo nas ruas, de repente ouviu o barulho da sirene, ele estacionou o carro rapidamente, a sirene passou uns 150, a ambulância passou uns 150 km por hora, pisca ligado, barulho zoando e tal, e o marido disse que olhou, a mulher estava chorando. Ele falou, mas o que foi, meu bem, você assustou? Ela falou, não, eu estou chorando pelo valor que tem uma vida aqui. Você viu o barulho que a ambulância passou fazendo e a velocidade com que ela passou para poder socorrer e salvar uma vida? O valor que tem uma vida aqui comparado com o valor que tem lá no nosso país. Lá ninguém faz barulho por uma vida. Lá ninguém se importa se alguém está doente ou se está morrendo.
agora aqui, viu o barulho e a forma como a ambulância passou? Ele me falou isso e eu falei, gente, que interessante. O que tem valor? Então, o Tiago está falando sobre o ser e o ter. Quando pensamos em ser e ter, o ser é a essência, a natureza, o intangível, o invisível e, portanto, eterno e imutável. O ter é físico, é material, é visível e, portanto, é transitório. O ter é tangível, o ter é visível. Por maior valor que venhamos lhe atribuir, o ter é transitório, ele não vai durar eternamente. Então, eu lhes pergunto aqui nessa manhã, o que vale mais, o ser ou o ter? O ser. Enquanto pessoas, seres humanos, somos todos iguais. Possuímos a mesma natureza e a mesma essência. Daí eu poder falar em humano, ser humano, humanidade. O que nos distingue, aqui no caso e na sociedade, são os aspectos exteriores. Roupa, anel, carro, moradia, quantidade de dinheiro, meio de transporte, se anda de ônibus, de bicicleta, de carro 1.0, de carro 3.0, de carro nacional, de carro importado. Então, na essência, somos todos iguais. Mas só que essa igualdade, ela é insuportável para o ser humano, para alguns. Eu estava ouvindo também um colega dizendo, né, que mora num determinado país aí de primeiro mundo e contando que numa obra o dono da obra chegou de Range Rover e daqui a pouco chegou o pedreiro de Range Rover também. Aí o brasileiro que estava ouvindo falou, então, o que adianta isso? Ou seja, não tem distinção. Perdeu a graça. Porque nós usamos aspectos externos para poder fazer a distinção. E a palavra de Deus para nós aqui nessa manhã está dizendo que não devemos reagir de acordo com o aparente, de acordo com os fatores materiais no julgamento e tratamento das pessoas. Tem pessoas que andam com uma veste assim daqueles ternos de 40 mil reais. Mas o ser é podre. O coração é completamente corrompido. Em todos os aspectos que se imaginar. Aí nós olhamos e colocamos ele lá num patamar de visibilidade. Aí vemos um pobre, roupinha puída, sapatinho com papelão para não queimar o pé no toco do cigarro, né? Porque já furou o sapato. Aí a gente olha e por esses fatores externos coloca ele lá embaixo. É disso que a palavra de Deus está falando. Esse é o alerta que a palavra de Deus está dando para nós aqui hoje, nessa manhã. Se lá no seu comércio, encosta na porta, um carrão, desce de lá uma pessoa bem vestida, e você para tudo para carregá-lo nos braços, e de repente chega um de bicicleta, e você não dá nenhuma importância para ele, você é um juiz tomado de maus pensamentos. A sua forma de julgar, de ajuizar e de tratar as pessoas não é segundo a sabedoria de Deus, nem segundo a palavra de Deus.
Sim. Uhum. É um dado histórico, né, que o Silvério está citando aqui, que apesar do desenvolvimento econômico, ao invés de acontecer uma distribuição de renda, aumentou a concentração. Os ricos ficaram mais ricos, aumentou não só a quantidade, como os pobres ficaram mais pobres, né? Sim. Cadê o microfone, gente? Só está o Lucas aí na mesa? Alguém pode ajudá-lo aí com o microfone, por favor? Pastor, então, só para esclarecer melhor aqui. Sim, por favor. Então, o paradigma aqui que é estabelecido é o tratamento desigual entre duas pessoas. A acepção de pessoas é tratar um bem e outro mal. Por coisas externas. Por coisas externas. Agora, se eu for tratar, né, as duas pessoas com honra, com distinção, com consideração, não é acepção de pessoas. Não, porque você está tratando as duas pessoas de modo... Só para... Ok. Obrigada. Porque, como crentes que afirmamos a nossa fé em Deus e em Jesus, nós precisamos olhar como Deus olha as pessoas. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Vocês se lembram do exemplo do profeta Samuel, quando ele foi na casa de Jessé para poder ungir um rei. Quando ele chegou na casa de Jessé, saiu o filho mais velho, que era também, né, a natureza, a vida lhe foi prestigiosa, né, ele deu muitos dons. Era o primogênito, era o mais bonito, era o mais alto e era guerreiro. E quando o Samuel bateu os olhos nele, falou: meu Deus, se tem alguém aqui ungido de Deus, é esse aqui. Se tem alguém abençoado nessa casa, esse aqui é o abençoado de Deus. Diz que ele até tremeu, tão emocionado que ele ficou. Aí o Senhor falou para ele: Samuel, profeta dos profetas. Vocês viram tanto que a coisa é sutil e enganosa, né? Samuel, eu não olho, não avalio como os homens, eu não avalio pela aparência. Ô, Senhor, desculpa, foi mal, né? Traz o outro aí depressa. Não, não é esse. Não é esse. O Jessé ficou com vergonha de falar que tinha outro filho. O outro era pequeno, estava lá no campo, fedendo animais, cuidando das ovelhas. E o Samuel falou: Jessé, peraí, você não tem mais nenhum filho? Ô, Samuel, tem, rapaz, tem um aí que a gente queria nem lembrar dele. Né? É o sentimento humano. Ele botou na linha de frente que ele tinha de melhor, o mais bonito, né? Não, então chama esse rapaz aí, porque nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. E Davi se lembra muito bem disso. No dia que Deus lhe fez promessa de que nunca faltaria herdeiro no seu trono, e Davi compareceu diante do Senhor, ele disse: eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que, né? Aqui parafraseando, eu sei que nem meu pai se lembrou de mim, mas o Senhor se lembrou. Eu sei que na casa do meu pai eu não era nada, eu era o menor, mas o Senhor se lembrou de mim. Eu sei que em Israel eu não era absolutamente nada, ninguém sabia quem eu era, eu vivia no mais completo obscurantismo. Se Israel é um rebanho, eu estava lá atrás do rebanho, eu era o último dos rebanhos. Mas o Senhor me trouxe para frente. O Senhor me honrou. Foi o Senhor e eu sei que foi o Senhor. Amém? É isso aí, irmãos. É linda a história, né?
quando norteamos a nossa conduta com base na aparência, a palavra de Deus diz que esse tipo de procedimento lança uma interrogação sobre a fé que vocês têm. Você, afinal de contas, é realmente um cristão? E mostra que vocês estão sendo dirigidos por propósitos errados. A linguagem viva. Então, quando nós... Agora, irmãos, isso é muito sutil. Isso é o mundo, é a cultura, é a sociedade na qual nós vivemos. Mas nós nascemos de novo, fazemos parte de uma nova criação. Nós temos a natureza de Deus, temos o Espírito de Deus e temos que ver as coisas da forma como Deus vê. Avaliar as coisas da forma como Deus avalia. Então, o ser é mais importante do que o ter. Mas aí a gente não vai pender lá para o outro lado. Porque nós também poderíamos pender para o outro lado e começarmos a discriminar os ricos. Mas lembra daquela de umas primeiras lições aqui em Tiago mesmo, qual que é a dignidade do pobre? Oi? O pobre glorie-se na sua dignidade. O rico glorie-se na sua insignificância. Porque o pobre pode achar que ele é insignificante. E Deus está dizendo, não, você tem muita dignidade em Cristo Jesus. Você vai sentar na mesa com Abraão, você é co-herdeiro de Jesus, Jesus é o seu irmão mais velho. Você tem tudo o que Jesus tem dado pelo Pai, você tem também. Então você tem uma dignidade extraordinária, glorie-se nessa dignidade. E o rico que tem Jesus, que é cristão, deve gloriar-se no quê? Na insignificância dele e das riquezas que ele possui. Sem Cristo ele não é absolutamente nada, é o que diz a palavra de Deus. Sim. Cadê o microfone? Só um pouquinho, Marlene, deixa eu... É bom que os irmãos ouçam, né? Eu acho assim que Deus não faz acepção de pessoas olhando materialmente. Certo. Mas para algumas pessoas não é mais fácil e para outras mais difícil no ponto que a gente olha. Uns são mais tirados e outros recebem mais de Deus. Vamos lá. Eu não entendi bem, Marlene. Você quer dizer assim que alguns têm uma vida mais fácil e outros têm uma vida mais difícil? Sim, isso. A pergunta que ela está fazendo é uma pergunta extremamente difícil e o livro de Jó que vai trabalhar muito isso. Seria mais ou menos assim, por que os bons sofrem? Por que tem alguns que são muito ricos e outros são muito pobres? Quem é que faz essa separação e essa distinção? Né? Essa vai ficar para outra oportunidade, tá bom? Mas eu aconselho a ir lendo o livro de Jó, que ela ajuda a gente a entender bem isso, né? Mas é uma boa questão, tá, Marlene? É uma pergunta que se faz, mas só completando aqui, um dia um jovem chegou para um pastor mais velho e perguntou, Deus faz acepção de pessoas? Porque nós acabamos de ler aqui que Deus distinguiu Davi. E por que não distinguiu Saul? Deus faz acepção de pessoas? Talvez seja a sua pergunta, né? Aí o pastor mais velho falou assim, Deus não faz distinção ou acepção de pessoas, mas Deus tem amigos chegados. George Miller, ele chegou a dizer o seguinte, alguém que já leu a Bíblia 150 vezes de joelho, é provável que ele tenha mais intimidade com Deus.
E tanto é que ele nunca pediu um centavo para os orfanatos. E eram milhares de crianças. E nunca faltou o pão de cada dia. Ele assumiu o pastoreio de uma igreja com uma condição: eu não recebo salário, vocês não vão me pagar. Eu não recebo de vocês, eu recebo do Senhor. E todos os meses, o que lhe era necessário estava depositado no gasofilácio. Depois leiam aí a biografia do George Miller. Ele cuidava de milhares de crianças. Nunca mandou uma carta pedindo recursos. Só no joelho. Só no joelho. Só na oração. Fundador da UEC, da Missão Amém Internacional, quem que é, Nina? Stud. Era milionário na Inglaterra, filho de uma família muito rica e pobre. E ele foi ser missionário na China, se não me falha a memória. Quando os pais morreram e foram repartir a herança, tocou muitos milhões de libras esterlinas para ele. Ele mandou que doassem tudo para os pobres. E teve um dia que, como missionário, para ele comer, ele teve que dobrar os joelhos e orar pedindo para que Deus mandasse o seu sustento. Então, essa história aí do velho pastor tem amigos chegados de Deus. Tem algumas pessoas que Abraão foi chamado de amigo de Deus. E Deus chegou a dizer para Abraão, pessoalmente: Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Eu sou contigo, eu sou o teu escudo. Abraão deu um glória a Deus? Não. O que adianta, Senhor? Eu não tenho filho, o Senhor não me deu filho. Olha o que é o ser humano, né? Deus dá uma casa para a gente morar, você tem um teto em cima da cabeça. E aí, está feliz? Não, Senhor. Eu não moro num condomínio fechado, corro os perigos aqui dos ladrões pular dentro da minha casa. Andava de bicicleta, como é o meu caso, andava de pé, andei de bicicleta. E às vezes eu mais amar se a gente para glorificar a Deus, de contentamento no coração, porque quando nós andamos de moto, a gente tinha a mesma alegria em Deus que temos hoje andando num carro melhor. Porque a gente sabe que é o Senhor. É coração, né? É contentamento. Nadjane. Pastor, eu, assim, diante de toda essa palavra hoje, eu lembrei algo muito importante lá em Apocalipse. Quando aos crentes vencedores, né, a Deus nos fará vestes novas. Sim. Quer dizer, nem nossas roupas de marcas nos servirão para encontrar com esse Deus. É verdade. Assim como ele teceu as roupas de Adão lá em Gênesis, ele vai tecer novas vestes. E ainda por cima, um novo nome. Amém. Não é Glória a Deus, verdade? Então, verdade. muito mais importante do que as nossas roupas, Sim. aquilo que nós somos, é saber que a gente precisa se preparar para receber essas novas vestes, porque se Deus fosse nos julgar pelas roupas de marcas que usamos, miseráveis que somos, não? É. Que infelizes. É verdade. E eu vou até aproveitar para dizer, Nadiane, que a grande distorção do mundo, e é o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nessa manhã, é que nós perdemos a essência. Porque roupa, a função dela é cobrir, não é dar status. Então tem muita gente que não veste para se cobrir, veste para aparecer. A comida foi dada para nos alimentar, mas tem gente que come para ostentar. Carro foi dado para nos servir, para nos conduzir, e não para nos dar status ou ostentação.
Pastor, Sim, Rodrigo. eu tenho falado lá no PG, desde a Uhum. primeira lição, que esse estudo é uma prática do cristão. Ele foge, Tiago, ele foge daquela doutrina da religiosidade, Uhum. que é bom também, tem que saber doutrina, Sim. mas ele vem para a prática do cristão. E, inclusive, essa foi escrito numa época que ser rico era ter a bênção de Deus. Sim. E Jesus falou justamente ao contrário. Há pouco tempo estivemos lá em Ouro Preto, isso é história recente, os ricos eram enterrados no assoalho da igreja, mais perto de Deus. Eles compravam aquilo ali, Interessante. eles eram enterrados no assoalho das igrejas. E a gente, Ilusão, foi bênção né? de Deus, nós conseguimos um guia, ele ficou com nós 2 dias andando com a gente, e crente. Uhum. Então ele falou muito disso. E Tiago, ele escreve justamente isso. Eu falei lá no grupo, olha, quem estiver participando aqui vai entender o verdadeiro cristianismo. É a prática. É a prática. Né? Então, a gente está caminhando para esse sentido, Ótimo. Ok, obrigado. dessa prática. Não da religiosidade, de vir na igreja, tudo, mas de você. Perfeito. Uma coisa que eu falei lá é que Deus quer da gente 100%. Exato. Entendeu? Então, esse Tiago vai nos caminhar para isso. Isso. Então, essa porção das escrituras aí de Tiago que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 13, ela pode ser dividida em 3 partes. Líderes, prestem atenção, que você vai ministrar isso lá no PG. A primeira parte é o ser e o ter. Nós devemos avaliar pelo ser e não pelo ter. Segunda coisa, a vocação de Deus e os pobres. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, a vocação de Deus e os pobres. Terceiro, a lei régia das Escrituras. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é disso que Tiago está falando, é disso que nós estamos tratando e vamos tratar. Só um pouquinho, Érica. O mundo, com o seu sistema de distinção, categorização e avaliação, cria uma série de marginalizados. Aqueles que vivem à margem do sistema, da sociedade, onde os recursos são poucos e dificilmente chegam, são os pobres, os que têm menos recursos. Como Deus não pensa como o mundo, não olha segundo as posses e a aparência, Ele tem em seu coração lugar para essas pessoas que são discriminadas e marginalizadas. Na verdade, se Deus não se importasse com elas, quem é que se importaria? Por isso é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus chama aqueles que o mundo não chama. Deus ama aqueles que o mundo não ama. Deus tem o seu coração aberto para aqueles que todo mundo tem o coração fechado. Deus ama e chama os pobres também. Amém? Glória a Deus. Aí vem Paulo e diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí vem Paulo, Gálatas, vai a Jerusalém para apresentar o seu evangelho, a liderança de Jerusalém, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, esse Tiago aqui, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja,
me estenderam a mão, a mim e Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios. Ou seja, Paulo estava pregando o evangelho para os gentios, começou o seu ministério e subiu até Jerusalém para contar o que é que ele pregava, para não ter dois evangelhos. E quando ele contou, Tiago, Pedro e João estenderam as mãos e disse: é isso mesmo, é obra de Deus, é ministério de Deus. Só tem uma coisa que nós queremos te lembrar. O quê? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Deus ama os pobres. Deus tem um lugar dele, no coração dele para os pobres. O Evangelho é também para os ricos. Entenderam? O Evangelho é também para os ricos. Mas a chamada, segundo Isaías, segundo Lucas, capítulo 4, é para os pobres, os oprimidos, aqueles que sofrem e que têm cinza sobre a sua cabeça. A Érica e depois a Nina, para a gente fechar. Érica? Pastor, em final de Números, começo de Deuteronômio, fala onde os judeus, né, foram tirados do Egito, e eles, porque lá eles estavam sofrendo, e eles foram levados ao deserto para poder chegar à terra prometida. Perfeito. Nesse meio tempo, eu acho que vai no que Maria, né, lá da frente, falou, porque sobre essa questão de Deus fazer ou não acepção de pessoas. Eu acho que a questão, ele faz acepção segundo o coração da pessoa. Porque Deus tirou as pessoas de lá do Egito e eles blasfemaram contra Deus. Falaram que era melhor ter deixado eles lá, porque eles estavam muito pior naquele deserto, que lá eles não tinham a comida, churrasco, tudo que eles tinham no outro lugar. Certo. E lá no deserto eles tinham somente o maná. Aí Deus falou: maná é vindo dos céus, é um presente de Deus para vocês e vocês não reconhecem. Vocês são pessoas ingratas. E com isso, Deus falou para eles, Deus se irritou muito com a atitude dos homens. E essa atitude levou eles a vagar 40 anos no deserto. E ele falou assim, Deus disse: não verão nenhum de vocês que são mais velhos a terra prometida, mas os seus pequeninos, que vocês falaram que ia sofrer nas minhas mãos, vão ver, vão se deleitar e comer do melhor dessa terra. Exato. Ok, obrigado, Érica. Nina? Está chegando aí. Aqui, Abdos. Pastor, de certa forma, o senhor já respondeu. Eu estava com Lucas 4, 18 aberto aqui, onde diz que o Espírito do Senhor, Jesus disse, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, né, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, a minha dúvida, assim, por que fala especificamente assim, né, para evangelizar os pobres? Isso. Por que fala especificamente para evangelizar os pobres? Porque os pobres não têm lugar no mundo. O mundo, se pudesse, matava os pobres. Mas como não pode matar quem politicamente correto, mata aos poucos. Não dando educação, não dando saúde, não dando água, não dando... separando, marginalizando. Então, por esse fato de não terem lugar no mundo, de não ter aceitação, e de serem rejeitados pelo mundo com o seu poder e com a sua aparência, Deus tem misericórdia deles. Amém? A ideia é que quando o Evangelho, quando um pobre entende o Evangelho, né, e é alcançado pelo Evangelho, ele que achava, eu vou usar uma expressão feia aqui,
Ele que achava que era um bosta, que não valia nada, insignificante, ele percebe o valor que ele tem. E aquilo transforma a vida dele. É uma glória, né? É só Deus e só o Evangelho pode fazer isso. Então, encerrando, a igreja não pode reproduzir o modo de viver e de pensar do mundo. De jeito nenhum, nós não podemos fazer isso. Nós somos crentes, nós pensamos como Deus pensa, procuramos agir como Deus age e fazer as coisas ao modo de Deus. Domingo que vem de manhã, eu trabalho mais essa questão para não ter confusão. Porque Jesus, falando para os discípulos falaram assim, mas o que é isso, Senhor? Que Jesus falou assim, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus tinha raiva dos ricos? O Evangelho não é para os ricos? Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que entender para poder não viver como o mundo vive e não buscar as coisas que o mundo busca. Existe uma famosa teologia da prosperidade que ela é mundana, humana, demoníaca. E que tem muitas igrejas, muitos líderes, muitos crentes iludidos e se alimentando dessa porcaria, que contradiz a vontade de Deus e a verdade de Deus. Irmãos, triunfalismo, arrogância, ostentação, representação, você pode dar o nome mais crente que você quiser dar para isso, que é tudo demoníaco, é tudo humano, carnal e demoníaco. Amém?